Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um portfólio Fontes Primárias, todo domingo às 19 horas. E mais uma vez estou aqui explorando o querido Charles Kemp, que vem aqui com bonomia, com alegria também, trazer documentos, fontes primárias sobre a vida e a obra de Allan Kardec. E o nosso episódio da noite de hoje é a Juventude de Rivaio e sua atividade pedagógica. O Charles, como sempre, vai trazer documentos e apontamentos aqui notáveis, já. Mas, antes de mais nada, deixa eu dar uma boa noite a Charles Kemp. Charles, boa noite. E como é que foi a viagem para a Espanha, o evento da Sociedade Espanhola de Divulgação Espírita, o congresso, com seu amigo Jean-Paul Evra? Foi tudo bem por lá, Charles? Boa noite, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade. Imensa alegria estar novamente com você hoje e com todos os ouvintes, todos os participantes nesta oportunidade de divulgar mais um pouco de informações, né, sobre o período da juventude de Rivaio, né? A viagem foi boa, né? Conseguimos, né? Já não estava quase acreditando, já primeiro porque eu tinha o braço quebrado, né? Se você se lembra da última vez, né? Mas já estou andando, assim, não 100% recuperado, né? Ainda precisando de fisioterapia. E também com essa quinta onda da Covid aqui, né? Que está muito forte, eu não pensei que ia ser possível ir até lá, mas foi, né? Podemos ir para Calpe, homenagear esse evento, né, que é o terceiro Congresso Consciência, organizado pela Sociedade Espanhola de Divulgação Espírita. Já tinham nos convidado o ano passado, mas ano passado não foi possível, né? As condições sanitárias não permitiram, né? Mas desta vez realmente foi bom a gente poder reencontrar irmãos do movimento espírita espanhol e também um do Portugal, e também participou o Jorge Berrio da Colômbia, né? Quer dizer, da Colômbia foi virtual também, né? Por outros motivos, né? Mas todos os outros presenciais nesse congresso, então, né? Nesse esforço grande que faz essa sociedade lá, né? Para a divulgação do espiritismo na Espanha, né? E para nós foi uma honra poder participar, né? Que o tema do congresso foi os sinais do mundo de regeneração, né? E aí podemos tratar vários temas ligados a isto, e realmente as pessoas, todos os conferencistas, inclusive alguns bem novos que eu não conhecia, realmente fazendo conferências excelentes. Charles, me mate uma curiosidade. O Jean-Paul Evra é o presidente da Federativa Belga ou não? Sim, ele é presidente da União Espírita Belga e é também presidente do Movimento Espírita Francófono, né? E como falei um pouquinho a última vez, né, estamos refletindo agora sobre um modelo alternativo do movimento espírita, né? E é possível que um dia se dissolva a União Espírita Belga e a Federação Espírita Francesa e que a gente se concentre realmente no movimento francófono, em projetos concretos de trabalho, né, sem reivindicar qualquer representação de qualquer país ou qualquer coisa, somente trabalhando, né, para ajudar na divulgação do espiritismo, a partir da base, apoio ao centro espírita, tudo que for de língua francesa. Quem sabe, Charles, qualquer dia desse, né, você e o Jean-Paul Evra fazer uma live com a gente, uma entrevista sobre esse projeto aí, né? Seria uma satisfação. Nós fizemos um simpósio, né, que foi um encontro anual que ocorreu no final de setembro lá em Vegemont, na Bélgica, e onde a gente realmente consultou todos os presentes sobre as opiniões e como que eles veem as coisas a respeito, né, e já fizemos um trabalho de síntese. Mas, meu querido Charles, da mesma forma que domingo passado, vou passar o comando para você. Apresente aí esses documentos para a gente, por favor. Ok, vamos lá, então.
Você está vendo direitinho? Tudo bem, perfeito, Charles. Tá certo. Vamos lá, então. Então, da semana passada, né, a gente tratou o tema da infância, né? Inclusive dos pais, né? Antes que ele nascesse, né? Que a gente mostrou a família e aqueles eventos maiores, né? Que ele foi o único filho que sobreviveu de 4, né? E que o pai dele também desapareceu quando ele tinha 3, 4 anos, né? E que ele cresceu, né? Então, junto com a mãe, a avó materna, né? Charlotte Bochart, e o tio, né, o irmão da mãe, que se chamava François Duhamel. E hoje nós vamos começar, então, pelos estudos dele. E os estudos, como é bem conhecido, né, ele estudou nesse Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Se sabe relativamente pouca coisa sobre isso, né, porque aparentemente os arquivos desse instituto desapareceram, não foram conservados lá na Suíça, né? Então, a gente não sabe, até pouco tempo, a gente não sabia quando foi que ele foi para lá, de que ano a que ano ele estudou lá e quando foi que ele saiu de lá e para onde que ele foi depois que ele saiu, né? E aí, as pesquisas, né? A gente está indo, eu encontrei um primeiro sinal numa revista científica e moral do espiritismo, né? Aquela revista do Delane, dos anos 1920, que falava de um documento lá onde tinha um registro, né, de um visto de permanência da mãe dele na cidade de Yverdon. E com a ajuda de alguns irmãos, né, pesquisadores católicos, inclusive, né, esses documentos foram localizados, né? E agora a gente já tem vários documentos que estão lá nos arquivos de Neuchâtel, né, da Suíça, da polícia, e que constam, que dão várias informações. Por exemplo, consta claramente que Jean-Louis Duhamel, né, que é a mãe do Hippolyte, morava em Verdun, num período entre 1815 e junho de 1820. Inclusive, num daqueles documentos, diz claramente que o filho estudava no instituto, né? No instituto, em Verdun, só tinha o Instituto de Pestalozzi, né? Ou seja, a gente tem aqui uma prova, uma fonte primária, provando que realmente estava lá. Inclusive, elogiando que o filho era um bom aluno e que a mãe também, vamos dizer assim, era para renovar o visto de permanência, né? E a opinião das autoridades locais foi 100% positivo quanto ao jovem Rivai e a mãe dele, né? E aí a gente tem um outro documento, né, que apareceu, que diz que em junho de 1820 foi que devolveram, então, aquele documento de permanência, né, e que tinham retornado, então, para Bourg-en-Bresse, né, a cidade onde ele morava, né, o Saint-Denis-les-Bourgs, que é aquela cidadezinha ao lado de Bourg-en-Bresse, onde morava a avó. Então, agora a gente já tem um período melhor, né, que o fim foi junho de 1820, quando saíram de lá, quer dizer, ele terminou o ano letivo lá, né, de 1820, e que ele tinha estudado uns 5 anos lá, quer dizer, ele tinha ido lá em 1815, ok? E aqui estou mostrando esses 2 documentos que foram extraídos, né, daqueles arquivos em Neuchâtel. Depois também a gente procurou saber o que foi que aconteceu com ele, para onde que foram, né? E provavelmente eles foram para Bourg-en-Bresse, né? Porque nós sabíamos até pouco que em 1823 o Hippolyte já estava em Paris, né? Porque se estava se preparando a publicar a primeira obra pedagógica dele, né? Mas entre 1820 e 1822 a gente não soube de muita informação até agora, né? 1823. Só que encontramos outras informações de que em 1822 o pai e o tio e a mãe de Hippolyte, né, estavam vendendo vários bens que eles possuíam
naquela região de Bourg-en-Bresse, vendendo uma chácara e vendendo também uma casa lá na cidade de Bourg-en-Bresse, que foi provavelmente a casa onde o casal e o jovem Hippolyte moravam logo no início do século XX, durante a infância, né, antes que o pai desaparecesse, né? E aí venderam essas casas, nós encontramos também os documentos originais lá do escrivão, né, do notário, daquela venda, e num desses documentos, né, já constava que Jean-Louis Duhamel morava no 117 Rue de la Harpe, ou seja, aquele endereço conhecido no ano seguinte, né? Então, eles venderam bens lá na região de Bourg-en-Bresse, né, perto de Lyon e Genebra, e se mudaram para Paris, né, para aquele endereço 117 Rue de la Harpe. Aí, outro dado interessante aqui é que esse 117 Rue de la Harpe, a Rue de la Harpe hoje ainda existe, né? É um trecho bem curtinho, perto do Rio Sena, né? Lá embaixo, né? Do Quartier Latin. Só que essa Rue de la Harpe chega talvez ao número 25, 30, de longe não chega ao número 117. Então, muitas pessoas perguntavam, mas onde é que estava esse 117 Rue de la Harpe, né? E nós fizemos também essa pesquisa, porque nos arquivos municipais de Paris, inclusive online, né, tem os mapas de Paris em 1830, né? Quer dizer, um pouco depois, mas daquela época de 1822. E nesse documento, nesse mapa que vocês veem aqui embaixo à esquerda, né, a gente vê claramente a Rue de la Harpe, né? E vê aqui, né, que foi do bairro da Sorbonne, né, que fica bem mais ao sul, né, do Quartier Latin, e a gente vê, inclusive, o nome das ruas aqui, né, Praça da Sorbonne, e vemos aqui, né, o quarteirão, né, com uma construção aqui meio arredondada, né, com as colunas, né, que a gente não sabia exatamente o que hoje não corresponde mais, mas o que mostra aqui que a Rue de la Harpe, daquela época, era bem mais comprida do que hoje, que ela subia até a Praça do Luxemburgo hoje, né? E que, inclusive, a Rue de la Harpe ela foi substituída pelo Boulevard Saint-Michel, né? Quando Haussmann mandou construir aqueles boulevards, né? Na segunda metade do século XIX, a Rue de la Harpe foi completamente remanejada, né? Alargada e substituída por esse Boulevard Saint-Michel, né? E naquela parte encurvada que tinham lá perto do Rio Sena, se conservou um pequeno pedaço da Rue de la Harpe. Então, hoje a gente já sabe, comparando nesse mapa, como podem ver aqui, o quarteirão na época, com o quarteirão que a gente vê no Google Maps hoje, pode ver aqui esse ângulo, por exemplo, embaixo à esquerda, que é bem característica, né? E a forma do quarteirão, esse quarteirão foi conservado, e conservado até hoje, né? E o que era o 117 Rue de la Harpe, que é esse prédio aqui em amarelo, esse prédio que está aqui no Google Maps de hoje corresponde hoje ao número 51 Boulevard Saint-Michel. Então, aqueles que quiseram ir para Paris, filmar, fotografar o local, né, onde moravam, agora já tem, vamos dizer assim, com maior precisão, né, do que filmando a Rue de la Harpe, que era somente o início da rua, né, 1 quilômetro mais abaixo. Isso foi também uma coisa que a gente descobriu alguns meses atrás, né? Inclusive, a gente vê, né, que até a configuração dos prédios continua mais ou menos igual, né? E esse prédio central aqui, em forma arredondada, né, que talvez era uma igreja, a gente vê que ainda uma parte desse prédio existe aqui no meio do quarteirão. Inclusive, aqui a gente vê em cima à direita, né, da imagem do Google Maps, a gente vê o que hoje é a Universidade da Sorbonne, né? Ou seja, esse endereço que ele morava era realmente alguns poucos metros distantes da Universidade da Sorbonne, né, que já existia na época, né? E então acho que como eles se destinavam a essa carreira de pedagogia, né, provavelmente os pais escolheram o local mais próximos, né,
da Universidade da Sorbonne para facilitar, vamos dizer assim, a carreira do filho, né? Mas, pelo que consta, o filho nunca estudou mesmo na Universidade da Sorbonne, né? Isso é coisas que são pistas novas que a gente ainda precisa investigar, né? Aqui essa é a informação mais conhecida, né? Que em 1823, ou seja, já no ano seguinte desse primeira menção do endereço lá, né? E no Jornal da Imprimaria, né? Em fevereiro, Rivai anunciou que ia publicar um livro que de fato foi publicado, né, em 6 de dezembro, né, colocado à venda, e aqui à direita você vê a capa desse livro, né, conservado na Biblioteca Nacional da França, que, como era dezembro, né, aqui já constava 1824 como data, né? Então, é o início mesmo da carreira em pedagogia, né, do Rivai. Aí nós fomos atrás também dos endereços seguintes do Rivai, né? O endereço seguinte se chama 9 Rue Richer, né? Porque esse prédio aqui, Rue de la Harpe, você vê que era um prédio que tinha vários apartamentos, etc., né? Ou seja, não tinha configuração assim facilitando a abertura de uma escola. Já Rue Richer, no número 9, né, que vocês veem a Rue Richer, também nesses mapas que tem lá nos arquivos municipais, a gente vê a Rue Richer aqui em cima, né? E o número 9 era esse prédio aqui, que vocês podem ver aqui, né? Que o prédio era também relativamente pequeno, mas tinha um pátio grande atrás, né? Que já é uma configuração que se presta melhor para uma escola, né? Provavelmente um local mais amplo. E, de fato, foi em agosto de 1825 que, ainda no Jornal da Imprimaria, né, consta que Rivai fundou a primeira escola de primeiro grau, né, nesse endereço, então, né, que era Rue Richer, como a gente viu no slide anterior, né? A primeira escola foi, então, 1825. Pode ver aqui que, né, ele tinha 21 anos apenas, né? 1804, 1825, né? Nem 21 anos completos ainda, né? E o primeiro livro era em 1823, né? Quer dizer, não tinha nem 19 anos completos, mostrando que ele começou a carreira bem jovem. Continuando, nós temos também vários diplomas, né, dessas famosas sociedades sábias, as sociedades científicas, né, às quais ele aderiu. E a primeira, quer dizer, aquela cronologicamente que a primeira é essa que você vê aqui, Sociedade para o Encorajamento pela Indústria Nacional, que ele ingressou, então, em 31 de agosto de 1825, né? E nós temos já esse documento original, né? Que apareceu aqui na França e que a gente já colocou também no projeto Allan Kardec, né? Naquele website da Universidade de Juiz de Fora, já com transcrição, né? Porque é uma carta, um diploma, e também com tradução ao português, disponível para todos aqueles que querem ver mais detalhes. E outra coisa interessante é uma revista que se chama Le Petit Album de la Jeunesse, que data de 1826, e nessa revista, que era uma revista da área de educação, então que Rivai participava, né? Tem um trecho de um discurso que ele fez sobre a educação. Pode ver aí, né, que começa a educação moral depende de uma multitude de várias causas que muitas vezes parecem minuciosas, mas que, porém, têm uma grande influência, sobretudo numa idade onde o caráter, que nem cera mole ainda, né, é susceptível de receber todas as impressões. Vejam lá, 1826 ele escreveu isso. Comparem com aquela resposta, né, do Livro dos Espíritos, né, 383, me parece, se não me engano, né, da utilidade da infância. Né? Por que a gente tem que passar pela infância? E uma das respostas diz claramente, é justamente nessa época que a mente das crianças é mais aberta para receber essas sementes morais, né,
que os pais podem levar. Em 1826, Rivail, que não era espírita ainda, já tinha claramente essa noção, né, que ele tinha muito provavelmente herdado, né, do Rousseau e do método de ensino do Pestalozzi. E esse discurso, então, é bem interessante, né? São 2 artigos, e ele, inclusive, cita que ele fazia muitas viagens para a Suíça, e que, numa dessas viagens para a Suíça, ele parou para visitar um instituto no Jura. Jura é aquela montanha, né, que faz a separação entre a França e a Suíça, né, nessa parte leste da França e na parte oeste da Suíça. E ele cita ali, né, um instituto que era dirigido por uma professora e fazendo assim os maiores elogios, né? Então é interessante, né, que nós conseguimos também encontrar, né, esse discurso nessa revista que mostra que realmente ele crescia, né, em conhecimento, ele foi mais e mais conhecido nessa área da pedagogia, né? Em 1826, mais uma vez, ele tinha 22 anos apenas, né? Você vê aqui, né, a escola fondée sur le Mont Jura, né, que é esse instituto que ele vai elogiando, né? Infelizmente, ele não diz exatamente o local, né? A gente não conseguiu ainda identificar, e essa senhorita C, ponto, a gente também não ainda conseguimos identificar, porque até que a gente não sabe nem se era o Jura na França ou o Jura na Suíça, né? Isso também faz parte dessas pesquisas que ainda preciso que a gente ainda precisa desenvolver. Mas isso prova 2 coisas. Primeiro, que ele já trabalhava firmemente nessa área de educação pedagógica, e também que ele viajava frequentemente para a Suíça, né? 1826, não sei se o Instituto de Pestalozzi ainda existia, né? Que ele se extinguiu mais ou menos nesse período, mas de qualquer maneira, aparentemente, ele ficou com muitos amigos, talvez os colegas do Instituto, né? E relações nessa área de pedagogia com a Suíça, onde ele viajava regularmente. Continuando, então, nos endereços, a gente vê, depois da Rue Richer, 1828 até 1831, ele se mudou para esse outro endereço, que é 65 Rue de Vaugirard. Para situar esse período, né, era a restauração, como eu falei antes, né, e houve uma revolução em 1830, né, para derrubar os irmãos, né, de Luís XVI e voltar, né, a um regime mais republicano, né? E aqui também encontramos os mapas da época, né? Inclusive a Rue Vaugirard 65 da época e os 65 de hoje ainda correspondem ao mesmo local, mas o que a gente pode ver é que era mais uma vez, né, um prédio assim com vários aposentos, né, bem maiores. Inclusive aqui a gente pode ver, ter sido sala de aulas e um pátio, né, também que tinha uma configuração assim mais propícia para uma escola. E essa primeira escola que ele começou, Rue Richer, então foi crescendo, mais turma, mais classes, mais professores, e por isso que ele teve que se mudar para um local maior, né, mais adequado para acompanhar o desenvolvimento daquela escola. 1828 foi também quando ele escreveu esse plano, né, pelo aprimoramento da educação pública, né, que ele assinou, né, que ele era discípulo de Pestalozzi, membro de várias sociedades sábias, etc., né, e que ele enviou então para o governo, né, a pedido do governo que queria mudar, aprimorar o ensino. Então ele já veio trazendo a contribuição, a experiência dele para a melhoria do ensino público no país, que era a França. E nesse mesmo ano, então, ele fala que era membro de várias sociedades sábias, né? A gente já viu a primeira lá, né? De 1825, de encorajamento da indústria nacional. Tem esse outro documento que eu mostrei, inclusive, semana passada, né? Que é a Sociedade de Emulação da Agricultura, né? Do Departement de l'Ain, aquela região onde ele morava, né?
e ali ele ingressou, então, em agosto de 1828, né? Como eu comentei a última vez, né? Thomas Ribot aqui era um maçom, essa sociedade era maçônica, e Rivai, então, era membro correspondente de uma sociedade maçônica, o que não prova que ele foi maçom, né? Mas são as coisas que ele tinha sido iniciado, né? Então, aqui a gente já tem uma pista, né, também, que eu já estou em contato com os arquivistas, né, dessa sociedade, né, cujos arquivos estão conservados e onde, daqui a pouco, poderei conseguir as contribuições que Rivai trouxe nessa sociedade e que se encontram, então, nesses arquivos. No ano seguinte, em 1829, o Rivai foi membro fundador da Sociedade de Previdência dos Chefes de Escolas e Mestres de Pensionatos em Paris. Ou seja, os mestres de pensionato, né, que eles se conheciam, né, se juntaram, você vê aqui, inclusive, todos os nomes, né, dos fundadores, né, inclusive o Rivai aqui, né, na última coluna, e que fizeram essa sociedade de previdência, né? Quer dizer, na época não tinha providência social, seguro, né, INPS, coisa assim, né? Então eles se organizavam para fazer essa providência social, né? Aqui no caso entre os chefes de escolas e mestres de pensão. Nós temos também esse documento que já foi também digitalizado, transcrito e traduzido, que está lá no portal do projeto Allan Kardec da Universidade de Juiz de Fora, para quem quiser ver todos os detalhes. Ainda em 1829, ele ingressou na Sociedade Gramatical de Paris, né, fundada por Urbain Domergue em 1807, né, que era uma sociedade mais antiga, e que ele ingressou, então, em 1829. E, em 1831, né, ele escreveu um segundo livro pedagógico dele, né, que é Gramática Francesa Clássica, de acordo com o novo plano de ensino da gramática, né? E foi a primeira parte desse livro que foi escrito por Hippolyte Léon Denis Rivai e que nós temos também um exemplar na Biblioteca Nacional de França, que nós vamos também solicitar a digitalização daqui a pouco. 1830, Sociedade Francesa de Estatística Universal, né? Também aí você vê aqui o original do diploma, né? Do qual pertenceu o senhor Rivai, chefe de instituição. Então, já tinha escrito sobre a aritmética, né? As estatísticas também era vamos dizer assim, uma área que se desenvolveu bastante, né, ligada à aritmética, e da qual Rivai participou também, né, nessa data que vocês veem aqui. Fevereiro desse mesmo ano, ele traduziu Telemaco, né, de Fénelon para o alemão. Você vê aqui, né, também cópia do original disso, né, e era, vamos dizer assim, um livro para ensinar a língua alemã, né, e aí tinha a tradução de Telemaco para alemão e também com os comentários das notas de por que isso era traduzido assim, etc., né? Ou seja, um livro pedagógico que ele serviu, né? Usou nos institutos deles, né? Nas aulas de alemão. 1831, ele escreveu, então, um memoir, né? Quer dizer, como que a gente diz isso? Memória, vamos dizer assim, um documento, né, sobre a instrução pública, né? Isso você vê que já foi depois daquela revolução, né? O primeiro foi em 1828 na Restauração, esse aqui em 1831, depois daquela revolução de 1830. Ou seja, ele colaborou com os dois regimes, né, antes e depois, né, ainda nessa área de educação. E então foi para os senhores membros da comissão encarregada de revisar a legislação universitária e de preparar um projeto de lei sobre o ensino. E, inclusive, naquela época saiu uma lei que reduzia a influência dos movimentos religiosos católicos na França, né, dos jesuítas no ensino, e favorecia um ensino assim mais aberto, mais livre, mais laico, né? Então, esse documento também está disponível, acho que já há bastante tempo, né? Porque ele veio também lá da
da Biblioteca Nacional de França. Pode ver aqui que o endereço dele ainda era Rue de Vaugirard, número 65, né, em março de 1831. Continuando, ainda em 31 a maio, né, ele ingressou como cabo na Guarda Nacional de Paris. Guarda Nacional era um organismo assim de cidadãos, né, que estavam treinando e até tendo armas, né, para contribuir para a segurança das cidades, etc., né, que era enquadrada, né, pelos governos locais. E aqui nós temos, então, também o diploma, né, a certidão, como que ele ingressou como grenadier, isso eu não sei traduzir em português, né? Grenada é aquela que você arremessa, né? E devia ter não existia ainda na época, né? Mas e do primeiro batalhão da 11ª Legião da Guarda Nacional de Paris. Então, isso também foi muita discussão aqui com os pesquisadores católicos, que não pode, que não foi. Veja aqui, tem um documento original, você quer mais o quê? Né? Ele foi mesmo, né? Inclusive, essa Guarda Nacional, infelizmente, são muito poucos arquivos que foram conservados, né? Até hoje, acho que na época, ou foi dissolvida, muitos arquivos se perdeu, são muitos poucos, né? Mas aqui a gente conseguiu o diploma original, né, que tinha sido conservado, né, por Allan Kardec e Amélie Boudet, né, e que apareceram nesse acervo Forestier. Então, esse diploma também está lá no portal da Universidade de Juiz de Fora, né? Isso foi, então, em 1831, então, dizendo, né, ele tinha 26 para 27 anos. E ainda nesse ano de 1831, ele ingressou também nessa outra sociedade, né, científica, que era a Sociedade de Educação Nacional, reforçando mais ainda, né, essa atuação, o fato que ele era bem conhecido, né, nessa área da pedagogia, naquela época em Paris, né, quando ele tinha 25 anos, mais ou menos, né? Chefe de instituição, né, que essa sociedade foi ainda formada, que nem aquela sociedade de previdência que a gente viu antes, né, pelos chefes de instituições e mestres de pensões da França, né, quer dizer, não era de Paris, era a nível nacional. E aqui, então, entre 1831 e 1831, na realidade, ele se mudou daquela Rue de Vaugirard para a Rue de Sèvres. E Rue de Sèvres, 35 e 33 e 35, né, que é um endereço bem conhecido, onde funcionava o Instituto Rivai. E aqui também conseguimos, né, o mapa da época, você vê aqui em cima a Rue de Sèvres, e aqui nessa elipse, né, você vê mais uma vez o prédio, né, que era grande, né, e que também com um pátio muito grande atrás, né, onde funcionava esse Instituto Rivai, naquela época, né? Provavelmente o endereço Rue de Vaugirard já era pequeno demais, e aí, depois do crescimento, ele se instalou nesse endereço, né? Onde ele ficou durante 10 anos, né? De 1831 até 1841, né? Esse período, eu só vou mostrar aqui o início, né? Porque eu vou deixar mais detalhes também para a próxima live, né? Que vou começar a partir do final de 1831, o casamento com Amélie em 1832 e os períodos subsequentes. E interessante também, o último ponto que eu queria mencionar hoje, é que se descobriu também, isso são os pesquisadores brasileiros, né, que fazem aquelas pesquisas sistemáticas na Google, de procurar Rivai em tudo que é possível e imaginável, eles descobriram uma tese que foi escrita por esse cidadão aqui, Romain Daudet, né? Em março de 2018, quer dizer, uma informação bem recente, né? Que é intitulada assim, né? Dois Cévenol. Cévenol é uma região, seria como se fosse nordestino no Brasil, né? Cévennes é a região que fica lá na região de Nîmes, Montpellier, Béziers, no sul da França, perto do Mediterrâneo, né? Chama da região de Cévennes. Então, são dois habitantes daquela região em Paris,
as cartas de Louis e Ernest Tessier-Ducrot, que estudavam na Pension Rivail entre 1838 até 1833. Então, vejam só, que coisa incrível, né? Dois meninos, né, que estudavam em Paris, né, e se correspondiam com os pais, né, que Paris fica a 700, 800 quilômetros dessa região, né? Ou seja, eles se correspondiam com os pais, né, e eles estavam internos, né, morando naquela pensão. E são mais de 60 cartas, então, que eles trocaram e que estão conservadas lá num fundo dessa família Tessier-Ducrot, que existe lá nos arquivos daquele departamento da França, né, du Gard, lá nessa região de Cévennes. E nessas cartas tem um monte de informações, os alunos explicando como que funcionava, como que ensinava. Você vê à direita, por exemplo, né, o programa da semana, né, começava segunda-feira às 8 horas e ia embaixo até domingo às 15 horas. E você vê todas as aulas, língua francesa, matemática, química industrial, história. Você vê se era lição particular, curso público, nome dos professores, tem um monte de informações nessas cartas, né? Inclusive, a gente, por enquanto, só temos esse documento, né, que foi escrito por esse pesquisador, e claro que nós iremos também lá naqueles arquivos buscar a integralidade daquelas cartas, né, que provavelmente contém muito mais ainda do que está escrito nessa análise que foi feita por esse cidadão, né? Que são 60 cartas entre o 4 de julho de 1830 até 15 de março de 1833. Inclusive, em 1830, em princípio, ainda era a Rue de Vaugirard, né? Que a mudança para a Rue de Sèvres só se fez em agosto de 1831. Né? Eles ficaram, então, até 1833. E, por exemplo, eles falam, naquela época também tinha a epidemia de cólera em Paris. Então, os meninos explicam as precauções que tomavam de higiene já para evitar que os alunos se contaminassem, né? Explicava também como que Rivail os professores levavam eles andando a pé em Paris para visitar os museus, os monumentos, né, os parques, né, o que eles faziam nos fins de semana, quer dizer, um monte de informações extremamente interessantes sobre como funcionava o Instituto Rivail nesses primeiros anos, né, de 1830 até 1833. E nesse documento também existe uma foto, não sei se dá para ver, a foto não está de muito boa qualidade, né? Fiz o melhor aqui. No final do ano, né, os melhores alunos recebiam prêmios. E os prêmios, geralmente, eram livros encadernados, com couro, com motivos, assim, letra de ouro, né, Institution Rivail, como podem ver aqui à direita, né, douradinho, assim, na capa. E isso era os presentes, né, que eles entregavam aos melhores alunos. E a família, né, de Tessier-Ducrot conservou aparentemente, né, esse exemplar, né, do livro e do prêmio que esses meninos receberam lá no Instituto Rivail. Né? Isso é outra coisa que eu vou ter que procurar para ver se a gente consegue fotos de melhor qualidade desses dois elementos históricos também, né, então, dessa época de Rivail. Então, Bruno, vou parar por aqui, acho que eu já falei um pouco demais. Eu queria, mais uma vez, agradecer pela atenção e sabendo que, né, agosto de 1831, falaremos, então, na próxima live, do primeiro encontro com Amélie, né, onde, inclusive, naquela carta, a primeira carta que ele escreve, disse que tinha acabado de se mudar para a Rue de Sèvres, que o lugar era amplo, que se casassem ela podia ir lá, etc, etc, etc. Né? Ou seja, a gente tem elementos complementares, né? A gente vai ver também que os pais de Amélie tinham um apartamento bem pertinho lá, da Rue de Vaugirard e Rue de Sèvres, né? Que é tudo na mesma área, e tinha amigos comuns, né? Que fizeram, então, que eles pudessem se encontrar, né? Como era, com certeza, programado pela espiritualidade e por eles mesmos, né, antes dessa reencarnação que eles tiveram juntos. Charles,
impressionante e algo muda na compreensão da gente. Vou lhe fazer, como de praxe, 3 questões. Né? Meu amigo, Dona Luíse morou em Verdun. Né? Então, aquela coisa que era incompreensível, Charles, mas a gente, num voo da imaginação, não, porque o menino Rivaio era um espírito maduro que estava ali. Então, os pais enviaram o menino para Verdun e ele voltava nas férias. Né? Está comprovado que realmente a família viveu em Verdun. Mas, Charles, me diga uma coisa, eu reparei bem a data, porque muda, quando eu digo muda, Charles, é as velhas biografias, né? Que eu já li todas, né? E quero me deter até em alguma passagem. Então, veja bem, meu amigo, fala-se que o Rivaio, jovem, se tornou um institutor e era um dos braços direitos de Pestalozzi, do professor Pestalozzi. Aí eu pergunto a Charles Kemp, Charles, você, quando fala na dissolução lá do Colégio de Verdun, 1820. Aí eu fazendo as contas, Charles, Kardec nasce em 4, em 1820 ele tinha apenas 16 anos de idade. Mais na frente... Incompletos, né? Porque ele nasceu em outubro. Em outubro. E saiu de lá em junho, né? Em junho. Aí veja a minha pergunta, embora daqui a pouco eu vou fazer outra sobre a precocidade dele no trabalho pedagógico, né? Mas minha pergunta para você, Charles Kemp, com tão pouca idade, nem 16, né? 16 anos incompletos, né? Isso se mantém, que ele foi um institutor, um braço direito de Pestalozzi, ou na verdade não? Olha, pode ser que tenha um pouco de entusiasmo, né, do Henri Sauce e né, os primeiros biógrafos, né. E agora o Sauce, ele conversava com Delane, ele conversava com Lemarie também, né. Houve aquele episódiozinho lá sobre a Gênese, mas o Lemarie cedeu alguns documentos para o Sauce fazer a biografia. E então naquelas conversas, né, quando o Alexandre Delane e o Lemarie, por exemplo, iam lá para Vila Ségur nos fins de semana, né, eles deviam ter conversas, né, sobre esses episódios do Rivail, e provavelmente alguns daqueles que eles conversavam assim, né, entre Rivail e esses amigos, né, deve ter sido transferido, né, verbalmente, né, para ser composto dessas biografias. Agora, eu acho totalmente provável, né, que quando ele já estava lá no último ano, né, que ele já trabalhava e ajudava os alunos dos anos anteriores, né, porque ele passou de 1815 até 1820, né, ou seja, no último ano ele talvez já estava ajudando os meninos dos anos anteriores. Isso é totalmente possível, né, porque provavelmente ele era precoce, né, né? Mas, Charles, mas mesmo assim, eu imaginava o Rivaio lá em Verdun como um dos braços direitos, um pouquinho com mais idade, e de uma categoria tinha gente ali como Frobel, né? Como Frobel. Então, como você disse, eu acho que ajudava, mas não era no mesmo patamar daquele corpo de professores já. E Pestalozzi, pelo método mesmo de ensino dele, ele colocava os alunos para num papel mais ativo em termos de aprendizagem e, claro, também em termos de ajudar os meninos que os meninos mais avançadinhos, né, ajudassem os meninos mais jovens, né? E isso fazia totalmente parte. E por isso que a gente acha que é perfeitamente provável, né, que lá nos anos 1920, né, 1820, desculpe, ele já tinha tomado alguma função de ajudar o próprio Pestalozzi, mas que talvez ele não estava o único, né? Tinham outros, né, bons alunos, né, que Pestalozzi aproveitava para auxiliar, né, no próprio ensino. Meu amigo, aí a precocidade do rival é impressionante, né, Charles? Porque 1828
quer dizer, 24 anos de idade já participava das sociedades sábias, da indústria, da agricultura, e isso se espraia até 1831, 1833, já. Então, era um gênio mesmo. A gramática francesa clássica, pelo amor de Deus, não é qualquer um que tem condição. O vernáculo português aqui não são tantas almas que podem escrever uma gramática portuguesa, não é, Charles? Isso inclusive, escrevia gramática, mas escrevia também aritmética, né? Ele conhecia, ele tinha um conhecimento geral, né? Estatística, história. E quando a gente vê, por exemplo, o plano de aula, né? A gente vê que ele dava aulas de químicas e geografia, entendeu? Ou seja, ele que organizava todas essas aulas. Ele não podia dar todas as aulas a todas as turmas, a todos os alunos, né? Ele tinha professores, né, que se especializando talvez em algumas áreas, mas ele realmente controlava né, tinha domínio de todas aquelas áreas assim bem diversas, né? Bom, era um gênio polimorfo, né? O professor Rivaio era impressionante. Mas uma pergunta rápida, meu querido Charles Kemp. Você aqui frequentou a Federação Espírita Pernambucana. Não sei se você sabe que os pioneiros aqui da Federação Espírita Pernambucana eram maçons, né? O Lírio Ferreira lá atrás, e até um recente presidente, que na época que você esteve aqui no Recife, ele trabalhava na Federação, o Edson Caldeira, que desencarnou também, há pouco tempo ele desencarnou, era maçom. Aí você conhece aquela obra do Eduardo Carvalho Monteiro, Leon Denis, e a maçonaria também, né? Mas veja bem, Charles, aí a minha pergunta, você mostrando aí os documentos aí, você enfatizou bem. Nada prova ainda que Rivaio era maçom, pertenceu a alguma escola maçônica, né? Mas é que me lembra aquela história de Jesus e os essênios, né? Mas guardadas as proporções. Mas me diga uma coisa, você acha que algum contato ele teve, não é? Com esse pessoal da maçonaria, não é? Sim, claro. E não sei se você se lembra, mas esse Thomas Ribot aí, que assinou aquele diploma, ele era maçom. A gente fazendo pesquisa é muito claro, e a assinatura tem os 3 pontinhos, aqueles símbolos, né? Para mim, a maçonaria, você falou do Eduardo Carvalho Monteiro, eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente em 2004, quando ele veio ao Congresso em Paris fazer a palestra, e, além do mais, passei uma semana com ele depois, ele e eu, e inclusive o Paulo Sérgio, lá de Niterói, que desencarnou no ano passado da Covid, nós fomos todos os 3 fazendo pesquisas sobre Leon Denis, lá na cidade de Tours, e o Eduardo me levou para o Museu do Compagnonnage. Bom, aí eu não sou maçom, né? Então, ele vinha, né, todo com aquele traje, né? Eu deixava ele na porta da loja maçônica, né? E depois tinha um irmão maçom que trazia ele de volta para o hotel, e no dia seguinte a gente conversava sobre como foi, etc., né? E conversamos muito tempo também sobre essa questão de se Kardec era maçom ou não, né? Ou ele já tinha chegado quase à conclusão que não era, porque tudo que ele viu e investigou realmente não tinha nenhum sinal que ele tinha sido iniciado, né? Agora, esse documento só apareceu depois, né? Com esse documento, agora, nós vamos pesquisar essa sociedade, saber se era maçônica realmente ou não, né? E ver as contribuições que ele fez lá. Inclusive, talvez tenha até os registros, né, das pessoas que foram iniciadas e não iniciadas. Mas, pelo que consta, ele só foi membro correspondente dessa sociedade. Aí, alguns maçons que eu perguntei dizem, não, mas isso significa que ele tinha sido iniciado, e outros dizem, não, talvez não tenha sido iniciado, talvez só foi correspondente, que isso era, etc., etc. Ou seja, ainda precisa cavar aí um pouquinho, né, para a gente encontrar mais elementos sobre esse assunto. Agora, meu querido Charles Kemp, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora pessoal, mas pessoal no seu trabalho de pesquisa, não é da sua vida privada, né? Do teu trabalho de pesquisa, né? Ontem, sábado, eu entrevistei o pesquisador Luiz Jorge Lira Neto. Eu me lembrei de você, porque foi sobre o tema
Espiritismo, religião do futuro. Agora, a religião do Luiz Jorge Lira Neto não é aquela do religiosismo, né? E em alguns pontos da fala dele me lembrou muito Charles Kempis, né? Mas eu não quero, porque eu disse isso, porque eu vou lhe fazer uma pergunta que não tome na conta de religiosismo, por favor, viu? Mas a conta da ação da providência divina. Né? Charles Kempis se torna espírita aqui no Brasil, aqui na Veneza Brasileira, em Pernambuco. Charles Kempis é um devedor de Pernambuco, que coisa boa. Não tem essa dívida de gratidão com Pernambuco, né? Charles, estou brincando, mas me diga uma coisa. Você volta para a França. E hoje eu observo, entenda, somos seres humanos, todos nós, né? E somos instrumentos da vida. Não vou nem usar os espíritos também, mas da vida, não é, Charles? Eu olhando esses documentos aí, tem os documentos do Adair, da Livraria Le Marie, mas eu soube que você pesquisa muito em órgãos públicos, não é, Charles? Em livrarias, bibliotecas, e eu vejo aí a ação da providência divina, não só pelo motivo pessoal, que é sua terra natal, a terra onde você nasceu, mas Charles Kempis tinha como espírita retornar à França para fazer esse trabalho que você faz, que é um trabalho impressionante. Como é que você vê isso, Charles? Né? Eu vou para o Brasil, não era nem espírita, me torno espírita e hoje estou envolvido com tudo isso, essa gama de pesquisa que tem importância muito grande para o espiritismo. Quando eu vejo esses acontecimentos, né, como tudo isso se encadeou agora com 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos já, né, 35 anos até de distância, né, eu realmente vejo como que as circunstâncias fizeram de maneira que eu fosse para o Brasil, né, que era uma coisa totalmente inesperada, mas que as coisas assim se encadearam de uma maneira assim tão... tinha que ser eu para ir lá, né? E depois o casando e aquela dificuldadezinha, né, de perturbação, de obsessão, né? Que a gente buscando ajuda, encontrando por acaso no livro telefônico do Recife, lá, a Federação Espírita Pernambucana, a gente chegando lá, o seu Holmes, né? O que eu chamei muito tempo guia espiritual encarnado, agora continua guia espiritual desencarnado, né? Que nos recebeu com a gentileza, aquele atendimento fraterno mesmo, né? Tudo isso que me tocou, né? Que fez que eu conhecesse Kardec, né? E depois, né, que isso ainda foi na época, assim, eu me lembro bem, de Figueiredo, depois Tancredo Neves, depois, já não sei mais, Sarney, parece, né? E depois a eleição de Fernando Collor, aquela inflação horrível, né, que fez que minha esposa se formou, a gente saiu correndo de lá, né, fugindo daquela confusão, né, para voltar para a França, e de repente chego da França, buf, como se fosse uma espécie de um deserto espiritual. Onde é que tem grupos espíritas aqui? E como é que é? A gente levou uns 6 meses, né? Só foi quando a gente foi lá. Não tinha internet na época, não, né? Em 80 e 90, 91, né? No túmulo do Père Lachaise, que tinha uma placa com endereço lá em Tours. Eu nunca ia pensar que ia ser em Tours. Estava procurando Paris, Lyon, Marselha, né? E foi assim que, pouco a pouco, eu me dei conta, né, que eu fui para o Brasil para conhecer, aprender, né, e ver como funciona um centro espírita e tudo mais, né? Depois eu vim para a França para fazer, né? Organizar aqui, ajudar o movimento espírita, falando as 2 línguas, aí já indo para o Conselho Espírita Internacional, contato com o Nestor Mazotti e tudo mais, né? E depois fundando grupos aqui, organizando congresso, recebendo o Eduardo Carvalho Monteiro, e que me deu esse vírus da pesquisa, né? A gente já estava resgatando as revistas espíritas, que era raríssima na época ainda, né? Nas primeiras digitalizações. Enfim, eu vejo assim, com distância, né? Como tudo isso
aconteceu realmente passo a passo, né? Que aquela programação que foi feita, né? Nos deixando a liberdade, né? De ir ou não ir para o Brasil, ir lá, escolher isso, escolher aquilo, né? Mas aí a gente vê como tudo isso veio encaminhado e organizado, né, para que acontecesse dessa maneira, né? O movimento espírita francês, onde tinha 6, 7 grupos naquele ano 1990, hoje tem 100 grupos aqui, quer dizer, a gente viu realmente, né, o resultado, né, dessa pequena contribuição que eu pude trazer, né, levando do Brasil para cá. Inclusive, eu formado no Espiritismo no Brasil, né, o que é Espiritismo? É ciência ou é religião? Né? Aquela famosa pergunta, né? É ciência, filosofia e religião. Aí eu, religião, rapaz, como é? Né? Um pouco assim. Mas com o tempo você vê as coisas acontecendo e admitindo, né? E eu chegando na França, né, as pessoas me perguntando, o que é espiritismo? Eu disse, ciência, filosofia e religião, né? Como eu tinha aprendido, né? O pessoal, não, religião não é não, não pode, não isso, aquilo, né? E o tempo, né, que vendo as diferenças culturais, aquelas características, entendendo por que as pessoas às vezes não se compreendem, ou seja, é realmente assim, a espiritualidade faz as coisas de maneira impressionante, é o que eu posso dizer. Bom, e que bom para a gente, né? Você, Charles Kempf, é o mais brasileiro dos franceses espíritas, viu? É o mais brasileiro. E eu Mais lamento... brasileiro, talvez não, mas mais pernambucano, talvez. Melhorou ainda, né? Você melhorou mais ainda. Charles, eu lamento muito. Seu Hermes Vicens, eu pegava ele na frente do prédio dele, né? E levava para palestrar na Casa dos Humildes sempre. Uma das maiores figuras humanas, como você diz. Era a simplicidade, a fraternidade, a doutrina. Como gostava, só conversava sobre a doutrina, né? Agora, eu lamento muito, naquela época de Tancredo, eu ser tão jovenzinho e ter perdido, não ter conhecido Charles Kempf aqui em Pernambuco. Mas o homem propõe, Deus dispõe. Graças a Deus, me conheci através desses meios. E gratidão por aceitar desde aquela primeira entrevista, né? E saiba que sempre tem, sem religiosismo algum, viu? Mas sempre tem um coração aqui pernambucano que ora muito por você e por seu trabalho, viu? Saiba disso. Muito obrigado, e obrigado também pela oportunidade, né? Pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação dividir, né, os resultados desses achados aí com os companheiros. Meu amigo, pessoal, eu vou deixar o Charles ir, porque na França já é tarde. Vocês não sabem, né? Sempre 4 horas agora na frente, né, Charles? Exato. Já acabou o horário de verão aí, não é? São 4 horas. 4 horas na frente, já está tardão aí. Um abraço, viu? Boa noite, Charles. Tudo de bom. Boa noite a todos. Paz e bem. Boa noite, Bruno. Obrigado.